Esse homem passou meses da sua vida registrando a sua falta de sono, causada por uma condição genética rara, que se transformou em uma corrida angustiante em busca de ajuda, mas que infelizmente para ele, essa situação não acabou nada bem. Hoje nós iremos acompanhar a história de um youtuber e sua condição chamada de insônia fatal. Era 2013, quando o indonésio Richard Siagian criou um canal no YouTube para documentar a sua paixão pela arte e pela tatuagem, tendo upado seu primeiro vídeo no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. Ele era um homem conhecido por seu grande talento artístico, se aventurando no mundo das pinturas e da música, tendo a arte sempre forte em sua vida. Por conta disso, Richard até mesmo deu uma entrevista a um repórter local, onde demonstrou toda a sua paixão e devoção pela arte, falando sobre a mensagem que ele tentava transmitir através de seus trabalhos, e sobre a arte de ter o poder de transformar o mundo. Ele havia se mudado do seu país, a Indonésia, para os Estados Unidos ainda jovem, em busca de uma melhor educação e oportunidades de carreira, chegando assim até a cidade de Nova York no início dos anos 2000. Lá ele trabalhou em pequenos empregos para sobreviver e pagar as contas, até que foi para a Filadélfia, onde finalmente se estabeleceu e passou a trabalhar em 2 empregos, como tatuador e como funcionário de uma fábrica de chocolate. Durante esse período, Richard estava buscando formas de espalhar a sua arte por aí, por isso ele teve a ideia de criar um canal no YouTube, visando divulgar a sua arte para o mundo. Nesses trabalhos, Richard demonstrava toda a sua herança indonésia e sua inspiração na arte dos seus antepassados para criar o estilo que buscava tornar conhecido. Além das suas criações artísticas, Richard também tinha um foco especial em seu filho, que era o seu orgulho e seu amor, postando sobre o garoto nas redes sociais sempre que tinha oportunidade. No início, os vídeos postados pelo artista no YouTube eram sobre a sua arte, nada muito elaborado, apenas filmagens das suas sessões como tatuador ou algo assim. E como eu disse, ele também aproveitava o canal para postar atividades do seu filho pequeno, a quem Richard parecia ser bastante apegado. No entanto, no final de 2015, as postagens do canal começaram a ficar um pouco mais escassas. Até que no início de 2016, 3 anos após a criação do canal, Richard upou um vídeo com um tom completamente diferente dos demais, e com um título bastante comprido, que eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Hi, I'm making this video hoping that there's some people out there are able to help me either by sharing this and information and treatment and stuff for my health condition. No vídeo, que tem algo em torno de 17 minutos, o cara conta sobre o seu drama de não estar dormindo havia 4 meses. Por isso, a sua saúde estava piorando cada vez mais, e o seu corpo entrando em colapso. Esse vídeo era mais um pedido de socorro do que qualquer outra coisa, porque Richard estava enfrentando algo muito pior do que uma insônia comum. E com esse vídeo, o artista tentava achar a ajuda de alguém que pudesse socorrê-lo com a sua condição. O problema de Richard era a chamada insônia fatal, uma condição causada por prions e extremamente rara, que interfere no sono e leva à deterioração da função mental e perda de coordenação. Além disso, não existe tratamento para essa doença, sendo que a morte ocorre em alguns meses após o início dos sintomas, ou em determinados casos em alguns anos. E existem 2 formas de se contrair essa condição, por meio de hereditariedade ou de forma esporádica, sem a necessidade de haver um caso desse mal terrível na sua família. Quando essa doença é passada através de gerações por meio de membros de uma mesma família, ela é chamada de insônia familiar fatal, sendo uma mutação específica em uma proteína prion celular. A insônia familiar fatal também é conhecida pela sigla IFF, e é uma doença genética extremamente rara, que afeta uma parte do cérebro conhecida como tálamo, que é o principal responsável por controlar o ciclo de sono e vigília do organismo. Dessa forma, pessoas com esse tipo de transtorno têm cada vez mais dificuldade para dormir, além de outras alterações do sistema nervoso automático, que é responsável por regular a temperatura corporal, a respiração e a transpiração. Essa é uma doença neurodegenerativa, o que significa que ao longo do tempo, vão existindo cada vez menos neurônios no tálamo, o que leva a um agravamento progressivo da insônia e de todos os sintomas relacionados, podendo chegar a um momento em que a doença não permite mais a vida, sendo por isso conhecida como fatal. Os seus sintomas começam a aparecer entre os 30 e os 70 anos de idade, mas a média geral é por volta dos 40, e a morte geralmente ocorre entre 7 e 73 meses depois do início dos sintomas. Já na versão onde não é necessária a parte genética, ela é chamada de insônia fatal esporádica, ocorrendo espontaneamente, sem a necessidade de uma mutação no prion. Geralmente, essa condição tem início com uma idade um pouco mais avançada que a familiar, e a expectativa de vida é um pouco maior também. Porém, no
final o resultado é o mesmo. No caso de Rickard, não é bem claro qual das duas condições ele tinha, já que não sabemos o histórico familiar do artista, tendo em vista que esse tipo de condição pode pular várias gerações até se manifestar. Tudo que temos conhecimento é que o indonésio sofreu de uma infecção urinária pouco antes de iniciarem os sintomas da insônia, e por isso ele acabou tomando um antibiótico por conta própria. Na ocasião, Rickard não tinha um bom plano de saúde e nem queria se ausentar do trabalho, por isso ele foi conversar com seu chefe, que tinha passado por uma situação de infecção igual a dele. Aí o tal chefe indicou a Rickard o remédio que seu médico tinha receitado para ele quando foi se consultar, e esse medicamento era um antibiótico chamado ciprofloxacina. Esse antibiótico só é vendido com receita médica, mas o chefe tinha alguns comprimidos que tinham sobrado do seu tratamento e os ofereceu ao artista. Aí, visando economizar tempo além do dinheiro com as despesas médicas, Rickard resolveu tomar o remédio que o chefe recomendou, sentindo imediatamente alguns efeitos colaterais, como palpitação cardíacas intensas e câimbras nas mãos. Só que mesmo sentindo esses sintomas preocupantes, Rickard entendeu que não tinha escolha senão continuar tomando os antibióticos até o final do suposto tratamento, acabando com todos os comprimidos. Foi a partir daí que o cara passou a dormir no máximo 2 horas por noite, sendo que quando ele conseguia dormir, aquilo era algo extremamente doloroso, com pesadelos horríveis e com o sono sendo interrompido abruptamente por espasmos musculares, tornando tudo muito desconfortável. E além da falta de sono crônica e dos espasmos musculares, outros sintomas relacionados a essa condição podem incluir ataques de pânicos frequentes, surgimento de fobias que não existiam, perda de peso sem razão aparente, alterações da temperatura corporal, que pode ficar muito alta ou baixa, e excesso de transpiração ou salivação. Já a completa ausência da capacidade para dormir geralmente só surge na fase final da doença, quando a pessoa já está perto de encontrar o seu fim. E o diagnóstico dessa condição é feito por um médico após a avaliação dos sintomas e o descarte de doenças que podem estar causando os mesmos sintomas. Aí, quando isso acontece, geralmente ele encaminha o paciente para um especialista em perturbações do sono, que irá fazer exames adicionais bem como um estudo do sono e uma tomografia computadorizada para confirmar a alteração do tálamo. Depois de 4 meses dessa tortura angustiante, Rickard estava incrivelmente exausto e desesperado, com a falta de sono afetando drasticamente a sua saúde e a sua vida. Para vocês terem noção de como isso é bastante preocupante, Rickard conta um episódio onde ele teve que viajar de volta para a Indonésia para se despedir de sua mãe doente, e uma vez lá, o corpo dele começou a falhar. Ali, a milhares de quilômetros de distância da sua casa na Filadélfia e de seu amado filho. Por isso ele passou um tempo doente e acamado, essencialmente preso na Indonésia, angustiado, querendo voltar para sua vida nos Estados Unidos. E Rickard associou o início dessa insônia com um período em que usou o ciprofloxacina, já que esse remédio foi associado a uma variedade de efeitos colaterais bizarros, sendo eles náuseas, vômitos, diarreia ou dor abdominal, além de ruptura do tendão de Aquiles. O restante eu vou deixar na tela, porque é coisa pra caramba. Só que nenhum deles era relacionado à insônia. Eu não estou dizendo que isso não possa ter desencadeado algo, até porque eu não sou médico. Pode ser que o remédio apenas despertou essa doença que já existia e estava adormecida, mas não há nada que indique que essa condição surgiu por causa do remédio em si. E o isolamento que a doença causou por conta do artista passar a maior parte do tempo acamado, tirou dele o apoio e a orientação necessárias para motivá-lo a continuar a viver. Sua luta contra o sono era uma batalha constante, acompanhada por desconforto físico e mental. Então, os únicos momentos em que ele se sentia ouvido era quando ele estava registrando em vídeo todo o seu sofrimento, compartilhando seu desespero com o mundo que o acompanhava. E enlouquecido para dormir nem que fosse um pouco, Rickard chegou a se oferecer como cobaia para qualquer médico que pudesse ajudá-lo a pregar os olhos por algumas horas, atingindo o ápice do desespero ao oferecer as suas 2 pernas em troca de descansar um pouco. E a situação dele era realmente desesperadora, porque nem mesmo medicamentos para dormir conseguiam ajudá-lo. Aí quanto mais Rickard tentava dormir, mais dores ele sentia, tornando tudo uma batalha constante entre a sua mente e seu corpo. Ele até chegou a compartilhar alguns vídeos mostrando o que acontecia quando ele estava deitado, quase pegando no sono, e ele subitamente despertava com um espasmo muscular. Além disso, Rickard mostrou os efeitos devastadores da insônia em seu corpo, incluindo imagens de pele morta cobrindo seu rosto, mostrando que as células em sua pele estavam morrendo. E a cada dia que passava, o artista ficava mais desiludido, questionando o porquê de nenhum médico estar lhe ajudando. Contudo, apesar das adversidades, conforme sentia que seu fim estava próximo, Rickard continuou buscando ajuda, postando em fóruns online e até mesmo considerando tratamentos médicos controversos, como a cirurgia psíquica, por exemplo. Só que para o seu azar, aquilo não passava de uma fraude para enganar as pessoas desesperadas atrás de
uma cura para os seus males, sendo que essa prática é condenada veemente pela Sociedade Americana de Câncer, que afirma que a cirurgia psíquica pode causar mortes desnecessárias por manter o paciente distante dos cuidados médicos verdadeiros e essenciais. E seus esforços o levaram a tentar levantar uma grana visando financiar tratamentos experimentais que pudessem salvar a sua vida, ou pelo menos dar a ele uma expectativa de melhora e um futuro junto com seu filho amado. No entanto, isso não deu muito certo, por conta das doações terem sido muito modestas, e com o passar do tempo, a saúde mental e cognitiva de Rickard começaram a declinar, o que era visível em postagens cada vez mais confusas e desconexas em suas redes sociais e em seu canal no YouTube. Nessa época, ele começou a falar sobre teorias da conspiração, e suas gravações se tornaram cada vez mais descoladas da realidade, às vezes falando por horas, sendo que somente alguns minutos realmente foram gravados, mostrando um claro sinal de esquecimento. Porém, apesar da sua deterioração evidente, ele ainda encontrava momentos de lucidez para compartilhar sua luta com os seguidores, e à medida que seu estado de saúde ia piorando, Rickard até mesmo pensou em se finalizar para acabar de vez com aquele sofrimento, mas ele não conseguia fazer isso. Então o artista passou a se concentrar em documentar tudo pelo que passava, na esperança de ajudar os outros que pudessem passar pela mesma situação angustiante. Aí, sabendo que o seu estado havia chegado a um ponto irreversível, pois mesmo que conseguisse voltar a dormir como antes, os estragos em sua saúde não tinham como ser consertados, ele expressou a sua gratidão a todos que o ajudaram. E para vocês ficarem cientes da tortura que é a falta de sono, além da diminuição significativa da função cognitiva, Rickard estava experimentando episódios de paranoia e uma série de outros problemas mentais que vêm acompanhados de alucinações. Isso fez com que, infelizmente, Rickard se perdesse em suas próprias teorias conspiratórias e crenças estranhas, mudando o foco dos seus vídeos para coisas absurdas, dizendo que os humanos eram híbridos de extraterrestres, sobre os Illuminates e sobre o vírus HIV ser na verdade uma criação da máfia para controlar as pessoas. E a cada postagem que ele fazia, as coisas pareciam fazer menos sentido, e isso se refletiu também em sua conta no Facebook. Um dos seus vídeos intitulados O que é Deus mostra o Rickard questionando a existência de uma divindade superior. Provavelmente a essa altura ele já tinha aceitado seu destino e estava pronto para o fim. Aí um tempo depois, Rickard postou seu último vídeo, um totalmente indonésio, dentro de um quarto escuro, onde ele compartilhou uma série de teorias bizarras. Bukan tahu laki-laki oknumnya ini kita kurang tahu, dan begitulah sistem pembengkokan hukum, dan itu biasanya. Subitamente, o vídeo é interrompido, como se tivesse parado de filmar na metade, e o Rickard nem tivesse percebido que a gravação havia parado antes que pudesse completar a sua frase. E essas palavras incompletas seriam as últimas que Rickard falaria em seu canal no YouTube, porque 5 dias depois, mais precisamente no dia 9 de dezembro de 2016, ele iria encontrar o seu fim, e finalmente poderia descansar em paz após tanto sofrimento. Infelizmente, até hoje, não sabemos o porquê dele ter desenvolvido essa doença, se foi algo genético ou se foi o antibiótico ciprofloxacina que desencadeou esse problema em seu sistema nervoso, ou até uma soma das duas coisas. E antes de partir em um momento de lucidez, ele deixou uma postagem no Facebook para o seu filho ler no futuro, expressando todo o seu amor e pedindo ao garoto que aproveitasse a vida ao máximo. Fala galera, o que vocês acharam do caso do Rickard? Querem mais casos como esse? Mandem nas sugestões nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.